É um grande prazer, agradeço muito o convite da Metadados de poder compartilhar com vocês um pouco da minha vida aqui, como profissional, como pessoa. Acho que nada mais apropriado do que a gente poder falar nessa comemoração do Dia do Cliente em seres humanos. Eu tenho uma grande vantagem na minha vida de ter escolhido atuar como recursos humanos, atuar na área de RH. Trabalhei por muitos anos como executiva de recursos humanos, tive experiência por grandes empresas multinacionais e de alguns anos para cá formei a escola de RH, o RH de aluguel, para que eu possa compartilhar, seguir compartilhando com vocês toda essa minha bagagem adquirida e poder trazer um pouco dessa vida de executiva de recursos humanos, mas principalmente de gente, de Laira. Vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês, compartilhando aqui a tela, compartilhando a minha tela aqui, para que a gente possa falar um pouquinho, para que vocês possam conhecer um pouco dessa Laira, Laira pessoa, Laira recursos humanos, e o quanto é importante a gente poder saber, né, que, em primeiro lugar, na nossa vida, nós temos que valorizar o nosso lado gente. Compartilhando com vocês, então, qual é o nosso mote de hoje, que é falar sobre como nós temos que preservar esse nosso lado humano, pensando sempre no que nós devemos fazer e ser para ser excelentes seres humanos e com um olhar em gestão, sendo estratégicos, mas nunca esquecendo de que nós precisamos, sim, ser pessoas e, como pessoas, eu gosto de falar muito no tema e gostaria de começar falando com vocês sobre resiliência. Quem me conhece de mercado, sabe que eu sou uma fã do tema resiliência. E eu, inclusive, falo, né, que resiliência nada mais é do que a gente procurar sempre na vida fazer do limão a limonada. Então, o que é fazer do limão a limonada? É a gente poder aproveitar as oportunidades que a gente tem na vida e não ficar reclamando, não ficar chorando pelo cantinho. Então, eu começo falando para vocês, então, você, né? Você que está aí me escutando, você que está trabalhando e assistindo hoje esse grande momento de falarmos desse lado humano no Dia do Cliente. O que você faz quando se depara com um grande problema na sua vida? Tem pessoas que correm, tem pessoas que ficam chorando. E sabe aquela coisa de ficar agachado no cantinho, né, esperando que os problemas se resolvam? E tem pessoas que não, tem pessoas que fazem o quê? Tem pessoas que encaram. Então, para mim, nós como seres humanos, nós como pessoas resilientes, nós temos que achar as oportunidades na vida e encarar os nossos problemas e não ficar no cantinho chorando. Então, a resiliência nada mais é do que a gente conseguir superar as adversidades, a gente poder superar os momentos difíceis e nos levantar, sacudir a poeira e continuar na luta. Né? Então, todos os momentos que eu tive de dificuldade na vida, seja pessoal, seja profissional, eu tirei aprendizado disso, né? Então, a resiliência nada mais é do que a gente conseguir pegar as dificuldades e tirar isso como oportunidade. Para quê? Para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer e para que a gente possa mudar. Eu sempre digo, não tem nada melhor do que nós, ao atravessarmos uma situação difícil, ao a gente ter uma situação, seja essa a situação da pandemia, né? Olha só o que
nós aprendemos com essa pandemia? Nós tivemos uma situação, nós ainda estamos passando, né, não quer dizer que por estarmos vacinados, enfim, que a gente tenha que isso já tenha passado, não passou, nós não conhecemos, né, o que pode vir ali na frente, mas o mais importante com toda essa situação da pandemia, tanto para nossa vida pessoal como nossa vida profissional, são os aprendizados que nós tiramos com essa pandemia. São os aprendizados da gente poder continuar trabalhando sim, da gente poder utilizar ferramentas, da gente poder estar conectado, da gente poder ser mais gente, ser mais humano. E aí, né, eu gostaria de compartilhar com vocês, eu acho, e até eu convido, né, vocês a fazerem um exercício como eu fiz na minha vida, que eu já. Eu já. Eu já passei fome, mas eu não deixo de ajudar quem precisa. Eu já fui assaltada muitas vezes e até mesmo sequestrada. Olha só, não sou nem uma pessoa rica e famosa e já fui sequestrada. Só que eu não deixo de sair na rua por medo de ser assaltada de novo ou por medo de violência. Nós temos que atravessar as dificuldades na vida e não desanimar, não ficar escondido no nosso canto. Eu tive uma situação de parto, de emergência, mas ao invés de eu ficar apavorada porque eu ia passar por uma cesárea de emergência, eu me dediquei a tranquilizar o meu marido, porque ele estava muito mais nervoso do que eu. E aí aqui eu tenho uma frase disso que me move, que é eu já. Eu já tive gestores que não me respeitaram, eu já tive gestores desrespeitosos, que tentavam me humilhar, mas mesmo assim, além de não me deixar ser humilhada, eu nunca pensei em humilhar a minha equipe, e eu nunca deixei que ninguém humilhasse minha equipe. Então, quando a gente pensa em resiliência, quando a gente pensa em aprendizado, a gente tem que ter as coisas claras na vida da gente, que o que nos move, o que nos move, e a Agatha falou antes ali dessa humanização, e aí eu trago para vocês os valores. O que são nossos valores? Às vezes a gente, quando começa a fazer um processo numa empresa, um processo de seleção, nós queremos ver se vai dar match, né, dos valores que as pessoas têm com os valores dessa minha organização. E aí eu pergunto para vocês, quais são os seus valores? Quais são os valores que te movem? Eu tenho muito claro quais são os meus valores. E um dos meus valores é nunca humilhar nem deixar de ser humilhada. Nós podemos ser simples, nós podemos ser pessoas humildes, mas nós não precisamos ser destratados, nós não precisamos deixar que nos humilhem. Então, continuando um pouco nessa fala, né, desse exercício do que eu já passei, mas eu não deixei que esse já passar de coisas difíceis tivessem me abalado, trago mais algumas coisas, né, para compartilhar. Eu já fui destratada e desconsiderada pela minha sogra, mas nem por isso eu deixo de cuidar dela no fim da vida. Eu já cheguei muito cansada do meu trabalho. Eu já viajei muito, gente, já trabalhei viajando constantemente, já passei semanas inteiras fora, mas eu nunca deixei de chegar em casa e ainda fazer alguma coisa gostosinha para os meus filhos. Eu já caí, né? Caí, eu sou muito desastrada, muitas vezes na rua, no escritório, na rua, no aeroporto, mas eu nunca deixei de dar risada por ser essa desastrada. Então, isso é resiliência, isso é a gente poder, sim, levantar, sacudir a poeira e dar essa volta por cima. Eu já tive outras dificuldades, eu já tive coisas muito duras e muito difíceis. Eu já perdi o pai num acidente, eu já perdi irmão por suicídio, eu já perdi irmão que foi assassinado, eu já tive situação de abuso pelo padrasto, eu já tive que trabalhar para ajudar minha mãe desde os meus 9 anos, mas sempre entendi que eu precisava passar por isso.
para poder ser forte. Então, eu nunca fiquei reclamando e me achando a última, a pior das criaturas. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que eu levo a vida para frente. Eu poderia, né? Eu tive uma pessoa que uma vez me falou, nossa, tu poderia ser uma pessoa mais amarga do mundo, poderia ser triste, poderia ser aquelas pessoas que a gente olha e diz, ah, coitada, nunca. Nunca fui coitada e nunca serei coitada, porque eu sempre vou continuar lutando. Isso é resiliência, isso é a gente saber que a vida é mais do que a gente ficar esperando as coisas acontecerem. Isso é a gente poder lutar e ir à frente. Eu fugi de casa com os meus irmãos em uma época, fomos morar só nós, porque por conta dessas histórias com meu padrasto. E isso me trouxe um grande ganho, porque depois eu perdi os meus irmãos cedo. Mas olha só que coisa. Eu perdi os meus irmãos cedo, mas eu tive a oportunidade de conviver por muitos anos com eles, só eu e os meus irmãos. Então eu tive os meus irmãos muito próximos. Então eu vou ficar reclamando que eles morreram cedo? Não, eu fico agradecendo a Deus por eu ter tido a oportunidade de conviver com meus irmãos. Então assim, eu nunca deixo de agradecer a Deus pela vida que eu sempre tive, pela minha vida, pelo meu marido, pelos meus 2 filhos, pelo meu trabalho, pelos meus amigos. Então, eu poderia ficar reclamando e achar que eu sou a pessoa mais infeliz da face da terra pelas dificuldades que eu tive, mas não, eu sempre acredito que se a gente passa por alguma coisa dura, se a gente passa por dificuldades, se a gente tem momentos ruins, é para ter um aprendizado, é para que a gente possa sair dali mais forte do que a gente entrou, né? Então, não ficar reclamando, não ficar se achando a mais infeliz, a mais coitada, me fez ter uma diferença na minha vida. De poder ter tido uma vida profissional de muito sucesso, uma executiva de recursos humanos com muitas oportunidades, com muito crescimento na minha vida profissional, eu levo uma das lições se eu tivesse ficado esperando que as coisas acontecessem na minha vida, eu nunca teria chegado onde eu cheguei. E eu costumo dizer que eu levo a minha vida com arte, né? E aí as pessoas dizem, ai, tu é artista? Não, eu adoro, né? Música, cinema, enfim. Mas quando eu falo arte, eu levo a minha vida com a de altruísmo, né? De se doar, de poder dar as coisas para os outros, de poder fazer, de poder envolver as pessoas, conectar as pessoas para projetos sociais para ajudar as pessoas. Eu me envolvo em diversos projetos sociais. Eu sou voluntária nata. Eu faço muitas coisas de voluntariado, mas o principal que eu entendo do meu voluntariado é fazer conectar as pessoas para a gente ajudar os demais. A minha vida ela tem arte com o R de resiliência. Eu sou uma pessoa muito resiliente, como eu trouxe ali um pouquinho dos meus eu já, vocês imaginam que eu tenha passado por situações difíceis e conseguido sair delas pela minha resiliência. Então, isso me tornou muito forte. Se eu fosse contar aqui todas as histórias que eu já passei, a gente ficaria o dia inteiro aqui eu compartilhando com vocês essas situações onde eu tive a oportunidade de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, sejam em situações de violência, sejam em situações duras, difíceis, eu ultrapassei isso através da minha resiliência. Eu tenho a minha vida é toda baseada na arte com o T de tolerância. Então, a gente tolerar, eu falo muito, nós precisamos tolerar as pessoas, muito mais do que paciência, a gente tem que ter tolerância. O que é a tolerância? É saber que o outro ele pode não ter passado pelas mesmas coisas que eu, então ele não pensa da mesma maneira que eu. A educação das pessoas é diferente, nós viemos de famílias diferentes, de pais diferentes, de cidades diferentes, de culturas diferentes. Então, quando a gente fala de tolerância, é eu conseguir entender
o outro e por que ele está pensando assim. Olha, nós estamos vivendo, né, principalmente no nosso país, em tantas situações de intolerância, e por que não a gente exercitar a nossa tolerância e a gente conseguir olhar para o outro e entender, né, que ele realmente não pensa da mesma maneira que eu penso. Eu vivo a minha vida com arte, com o E de empatia, mas a empatia de verdade. E eu costumo falar que eu tive uma lição de empatia lá atrás, quando eu estava ainda mais no começo de carreira. Eu tinha a empatia como tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Como muitos de vocês, né, já ouviram essa definição. Claro que depois a gente conseguiu evoluir e entender a empatia como eu tratar o outro como ele gosta e precisa ser tratado. Né? Então, eu tive uma lição lá atrás, que eu tinha uma menina que trabalhava comigo na minha equipe. Vou compartilhar aqui um pouquinho, porque essa foi uma lição que nenhuma pós-graduação, nenhum curso que eu tenha feito na minha vida sobre empatia me trouxe essa lição. Eu tinha uma menina que ela era igual a mim. Ela trabalhava comigo na minha equipe, eu tinha 16 pessoas trabalhando comigo na Vivo, e essa menina, ela cuidava de uma área que ela demandava muito de mim, mas como ela era muito parecida comigo, ela falava comigo eu atendia ela nos corredores, assim, ela dizia, preciso despachar isso aqui contigo. Como eu sempre fui muito informal, uma pessoa que sempre gostei da informalidade, eu sou informal até hoje. Eu falava com ela no corredor na empresa, enquanto as outras meninas que trabalhavam comigo eram mais formais. E essas meninas gostavam, eu anotava o horário na agenda, despachava com elas, e com essa menina que era muito parecida comigo, muito informal, eu falava com ela tomando café, eu dizia, vamos ali, Mala, vamos tomar um café, a gente já resolve isso. E achava que ela estava sendo que eu estava agradando ela, porque eu tratava ela dessa maneira. Um dia ela entrou na minha sala chorando muito, dizendo que se sentia muito mal, porque eu tratava as outras meninas de uma maneira mais formal, que eu anotava o horário na agenda para conversar com elas, para despachar, e com ela eu tratava ela assim, ali no corredor, a gente ia, tomava um café e ela se sentia mal perante os outros. Aquela foi a lição de empatia mais forte que eu tive na minha vida e eu nunca mais esqueci. Então, ali, naquele momento, eu entendi que a empatia é a gente tratar o outro como ele gosta de ser tratado. E nunca mais eu abandonei esse conceito na minha vida e entendi que por mais parecida que as pessoas sejam comigo, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua história de vida, cada um tem o seu modelo mental, cada um passou por coisas diferentes do que eu passei. Então, por isso eu não posso tratar, né, as pessoas como eu acho que elas gostariam de ser tratadas do meu jeito. Então, isso para mim são conceitos, são os meus valores, né? Então, por isso que eu gosto de reforçar o quanto a gente tem que ter clareza do que são os nossos valores, do que as coisas significam para a gente, de que maneira a gente tem que levar a nossa vida e não ficar levando a vida pelo que os outros acham. Então, para mim, esse significado da arte na minha vida ele é muito importante, né? Eu poder levar isso como valor, tudo que eu faço e o significado que eu dou para a minha vida está pautado nos meus valores. E aí, continuando então uma fala, né, do que são os meus valores e do que tem significado na minha vida e por que eu consigo trazer tão forte isso de ser um ser humano, de ser um ser humano ótimo antes de ser um profissional, né, maravilhoso. Eu procuro trazer na minha vida sempre o propósito, né, agregado ao legado, né, muito mais do que identificar o que é o meu propósito de vida, eu procuro ter muito claro qual é o legado que eu vou deixar, o que eu vou poder deixar de legado para as pessoas, para as organizações, aonde eu estiver, porque eu preciso ter sempre na minha vida as lições de
se eu vou passar por um lugar, eu tenho que passar por aquele lugar, mas deixar o meu legado, que as pessoas consigam entender para que eu estou ali, né? Que é o propósito, o que eu vou fazer, mas o que eu vou deixar de legado naquele lugar, naquela organização, naquela família, naquela onde eu estiver enfiada, né? Seja para fazer qualquer trabalho, eu vou procurar deixar o meu legado, as pessoas entenderem isso. É ser protagonista, né? Então eu trabalho, vocês já viram que eu gosto de ter alguns esqueminhas, né? Então, eu falei da minha arte e dos meus 3 P's, que isso é o que baliza a minha vida, né? É a minha arte e os meus 3 P's, com propósito e legado, protagonismo e o poder, né? Mas o poder do querer é poder, é a gente ter clareza de que se a gente quer, a gente vai poder fazer. E o que é o poder para mim? Né? É o poder de ter coragem. É de ter coragem de fazer as coisas. E aí, gente, assim, não sei o que a gente fala, é coragem, é coragem. Eu tenho medo, né? E assim como todos, né? Nós temos medo, mas a coragem não é eu não ter medo de fazer as coisas. A coragem é eu enfrentar os meus medos, né? E é poder. Olha só o que a gente passou aqui no comecinho dessa fala, né? Vou fazer o quê? Tudo testado, né? Parametrizado, tudo certinho. E aí eu vou começar a falar para vocês, tem um monte de gente assistindo, e eu vou começar a fazer uma fala aqui com vocês e tranca tudo. Vocês pensam que isso não dá medo, não dá vontade de sair correndo aqui na porta e fugir de uma situação dessa, sabendo que tem um monte de gente olhando para a gente do outro lado e o negócio tranca aqui? Então, vou fazer o quê? Vou sair correndo? Não, não é a falta de medo de dar tudo errado, é a coragem de enfrentar isso e dizer para vocês: olha, estou com um problema aqui, só um pouquinho, vamos tentar arrumar. Então, isso é coragem, né? A coragem não é a gente não ter medo, é a gente enfrentar os nossos medos. É não reclamar, né? É buscar sempre a solução, é não ficar reclamando das coisas, reclamando da vida, ó dor, nunca foi assim comigo. Eu sempre enfrentei e busquei uma solução, pode não ser a melhor, mas é a solução. Eu trago sempre para uma outra fala, né? Que é o ótimo é inimigo do bom. Se eu não tenho condições de fazer o ótimo, então vamos lá, vamos fazer o bom. Aprender a fazer, né? Esse novo normal. Todos nós estamos vivendo um novo normal. Então, para mim, é muito importante eu conseguir me reinventar e fazer um novo normal da minha vida. Ser perseverante, não desanimar, né? É lutar e continuar lutando sempre. Tem dificuldade? Tem, mas vamos lá, vamos lutar e vamos buscar as alternativas. É apoiar e não criticar. Então, eu sempre procuro apoiar e não ficar criticando, né? É achar que a gente tem outras alternativas e não ficar reclamando e criticando das coisas. É criar um novo futuro, né? Eu sempre busquei me reinventar e achar novas opções de vida e achar novas opções para fazer as coisas. Se não tem como fazer de um jeito, então vamos lá, vamos lutar e vamos fazer de um jeito diferente. Sempre foi assim? Não, gente, assim, eu aprendi que muito mais do que a gente ficar preso, apegado a antigos modelos, a gente precisa se reinventar, precisa buscar novos modelos, precisa buscar uma nova forma de atuar. Vou contar um pouquinho para vocês assim desse modelo profissional que eu estou trabalhando mais adiante, e aí vocês vão entender isso que eu quero dizer, né? Desse poder estar sempre se reinventando. E aí, né, eu gosto muito dessa frase do Viktor Frankl, onde ele fala que quem tem um bom porquê enfrenta qualquer como. Então, para mim, isso está muito ligado a gente poder executar o nosso protagonismo. Né? O que é esse protagonismo? É a gente saber que nós somos donos, sim, né, do nosso destino, que nós temos que assumir a liderança da nossa vida e ter claro que para tudo nós temos ônus e bônus, né? Se eu tomar uma decisão de aceitar,
por exemplo, um cargo, né, numa empresa, se eu luto para ser um gestor, e eu sempre falo isso para os profissionais das empresas, né, quando eu assumo um cargo de liderança, eu tenho alguns ônus, e eu tenho bônus, né, as pessoas às vezes elas pensam só no que é bônus, né, no salário, no cargo, no status, e muitas vezes esquecem do ônus. O que que é o ônus? O ônus é eu saber que daí eu não tenho mais a responsabilidade só por mim, né, naquela organização, que eu tenho a responsabilidade de fazer, de levar junto o meu time, de fazer a gestão de uma equipe, e não, as entregas não vão mais ser as minhas entregas, são as entregas da minha equipe. Então, sempre quando eu falo para as pessoas que vão passar por processos de promoção, enfim, que a gente sempre tem que lembrar que tudo na nossa vida é ônus e bônus. Então, responsabilizar-se pela nossa vida, essa é a nossa palavra-chave. E eu sempre procurei, em todos os momentos, em todas as minhas experiências de vida e de carreira, inspirar, né, as pessoas, sempre procurei fazer diferente e fazer diferença, né? Por quê? Porque dessa maneira a gente aprende, a gente consegue sair mais forte do que a gente entra, se a gente tiver muito claro que nós temos uma missão, né? A missão é, eu trato propósito e legado, como eu falei para vocês, juntos, né? O que que é o meu propósito e o que é o meu legado? Falei da coragem, né? Que não é essa, não é não ter o medo, é enfrentar esses nossos medos, e aí contar um pouquinho para vocês de algumas coisas que eu procuro sempre trazer na minha vida e para as pessoas. Quanto mais alto a gente está na hierarquia, né, nas empresas, nas organizações, independente do tamanho da organização, mais alto, maior a gente tem que ter o pescoço. Né? Quanto mais alto a gente está na hierarquia, maior é o nosso pescoço. Né? Eu cheguei a pontos de ser a mais alta executiva de recursos humanos na regional, né, na empresa que eu trabalhava, assumi outras posições de executivo de recursos humanos, e sempre trouxe isso para as pessoas. Era o nosso pescoço. E as pessoas falam, para quê, Laira? Para poder passar aquela foice, né? De quanto mais alto eu tô, maior o tombo. Não, gente. Quanto mais alto na hierarquia, maior o nosso pescoço para a gente poder engolir os sapos que são necessários. Então, sabe aquela coisa aqui, ó, os sapinhos de trancar, de ficar aqui na nossa garganta, a gente não pode falar tudo que vem à boca, né? Então, quanto mais alto a gente está na hierarquia, maior tem que ser o nosso pescoço para a gente conseguir segurar muitas coisas que a gente não pode, né, falar naquele momento. Uma outra lição que eu trago para que a gente possa pensar nesse lado de ser humanos e cada vez mais humanos e ser um excelente ser humano é que as pessoas precisam, elas merecem ouvir as verdades. E o que que é isso? O que verdade é essa? É verdade, se eu estou numa empresa, se eu não vou promover o A, o B ou o C, que essa pessoa entenda o porquê ela não está sendo promovida. Quais são os gaps que essa pessoa tem? Se eu vou desligar alguém, por que eu estou desligando essa pessoa? Quantos de vocês, assim como eu, já ouviram situações onde o gestor vai no RH, né, e fala para RH, eu preciso desligar o fulano. Por quê? Porque a pessoa não entrega, porque a pessoa não consegue desempenhar, ela chegou no limite dela, ela não está fazendo as entregas, ela não está fazendo, ela não faz o que eu preciso dela, então eu vou ter que desligar. E aí, né, como quando não tem mais remédio, ela acaba desligando a pessoa. E no momento em que ela vai fazer o desligamento da pessoa, ela não conta essa verdade. Ela diz para a pessoa: ai, olha só, fulano, eu queria te manter trabalhando aqui com a gente, mas não vai dar. Porque a gente está em crise, porque teu salário está muito alto, então eu vou ter que fazer o teu desligamento. Ela não conta para a pessoa por que aquela pessoa está sendo desligada. Qual o bem que esse gestor está fazendo para aquela pessoa?
né? O que ela está fazendo de bom? Se aquela pessoa está fazendo coisas erradas na minha organização, a partir do momento em que eu faço o desligamento dela e eu não conto essa verdade, ela vai fazer a mesma coisa onde ela for trabalhar em outro lugar e provavelmente ela vai ser desligada também. Porque eu não ajudei essa pessoa a crescer. Então, isso é da mesma maneira quando alguém passa por um processo de seleção comigo, por que não dizer, dar um feedback para essa pessoa, por que ela não entrou na vaga? O que aconteceu? Em qual momento ela foi mal no processo de seleção? Né? Então, todos merecem ouvir a verdade para quê? Para que essa pessoa possa crescer, possa melhorar. Então, isso faz parte do meu propósito de vida. Falar as verdades para as pessoas, que as pessoas entendam, né, o que elas precisam fazer para crescer, para se desenvolver e que elas possam ser melhores pessoas. Você faz parte do todo, né? Isso eu entendo também como nós somos um ser holístico, né? E nós estamos numa organização, ou na nossa casa, na nossa família, nós temos que estar bem em tudo, né? A gente tem que primar pela nossa qualidade de vida, a gente tem que primar pela nossa saúde, não só a nossa saúde física e mental, mas a saúde física e mental das nossas equipes, a saúde física e mental da nossa família. A sua equipe, você como gestor, a sua equipe conta com você. A sua equipe espera que você possa fazer ela crescer, que a sua equipe espera que você proteja ela, a sua equipe espera que você seja um ser humano bom. Né? Então, eu sempre trouxe isso para o meu time, né? Para a minha família, para minhas rodas de amigos, eu sempre procurei trazer esse sentimento de saúde física e mental para todos, né? Uma outra coisa que eu comentei ali antes, né, que o ótimo, eu sempre trago isso, que o ótimo é inimigo do bom. Ninguém, mas ninguém, gente, ninguém é melhor do que ninguém. As pessoas, às vezes, elas estão em alguns cargos melhores do que outros, às vezes as pessoas, elas podem ter né, mais recursos, mais oportunidades, mais dinheiro do que outros, mas ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo é igual. Uma coisa que me conforta demais é que a imensa maioria é do bem. E quando eu falo a imensa maioria é do bem, é porque às vezes porque a gente vê muitas notícias e a gente ouve falar né, de muitos casos de violência, de situações ruins, de situações ruins, mas quando os bons se unem, a gente vê que os bons são a imensa maioria. Né? Então, isso me conforta muito e compartilho com vocês que sim, a imensa maioria é do bem. O mundo é redondinho, né? Por mais que as pessoas achem que alguns achem que o mundo é plano, não. Ele é redondo e o que a gente faz volta. O que a gente faz volta. Se a gente fizer coisas ruins, certamente o ruim vai voltar para a gente. E quando a gente tenta fazer sempre as coisas pelo melhor, fazer as coisas boas, o que a gente vai receber de volta? A gente vai receber o bom, o bem. Então, o mundo ele é redondinho e eu já tive milhares de oportunidades de checar isso, de ter a comprovação disso, de que quanto melhor nós somos, melhor a vida é conosco, mais coisas boas retornam para a gente. Outra coisa que eu trago como mantra, né? O que é meu é meu. O que é do outro é do outro. Então, eu não preciso ficar chateada se o outro tem, né? Carro Porsche, se ele mora numa mansão. Legal, é dele. Eu tenho que ficar feliz com o que eu tenho, com o que eu luto para ter. Então, né? O que é meu é meu. O que é do outro é do outro. Então, isso dá uma leveza, um conforto na vida da gente que assim como o meu próximo mantra, que é não saber. Não saber é permitido. Quantas e quantas pessoas têm vergonha de dizer, recebe uma pergunta e dizer assim, não sei, e aí ficam enrolando e inventando uma resposta que em muitas situações sai ridículo, né? Aquela resposta porque a pessoa está falando sobre coisas que ela não sabe e inventando coisas. Então, assim, coisa mais linda é a gente dizer assim, alguém perguntar alguma coisa para a gente e a gente não dominar e a gente poder dizer não sei, me ensina.
Aí eu faço isso muito com meus filhos, inclusive, que eu tenho um filho de 19 e uma filha de 13, que me ensinam muitas coisas, principalmente em relação à gravação de vídeos, conexão, enfim, eu não sei, e se eu não sei, ai gente, que alívio que dá a gente poder dizer que não sabe. Eu ouvi, né, em algumas situações, é, falar sobre a gente luta e a gente quer sempre ganhar e não aceita perder, e que coisa triste, né, a gente perder na vida. E aí eu falo para vocês assim, eu queria trazer um slide aqui para vocês de fechamento, né, que eu escutei da Lady Gaga, né, que eu acho que muita gente aqui escutou quando na premiação lá do Oscar, né, que me marcou muito. Não é sobre a gente ganhar, né, ganhar sempre, é ganhar recursos, é ganhar dinheiro, é ganhar riqueza. O mais importante é a gente não desistir na vida da gente, é a gente nunca desistir das nossas lutas, né? Então, eu nunca desisto, eu sempre luto e eu continuo lutando. E aí, né, trago para vocês que uma das coisas mais significativas para mim, em toda a minha carreira, em tudo que eu passei, em todas as lutas que eu tive de profissionais, é eu poder enxergar hoje que eu, desde que saí da minha última empresa, eu vou parar de compartilhar aqui minha tela com vocês, porque eu quero enxergá-los aqui para falar para vocês que desde que eu saí da minha última empresa onde eu estava trabalhando, eu comecei a atuar com consultoria, né, consultoria de recursos humanos. E, por incrível que possa parecer, eu não precisei investir em nada de marketing, de redes sociais, de fazer um projeto de divulgação do meu trabalho, porque e nunca deixei de trabalhar. Em nenhum dia fazem mais de 2 anos que eu atuo como consultora de recursos humanos com a minha empresa, com RH de aluguel e com a escola de RH. Não precisei fazer nada de divulgação através de programas de marketing, enfim, porque eu tenho indicações. O meu trabalho ele é todo por indicações de pessoas que já viveram e já estiveram comigo em algum momento da minha vida. Então, isso me traz ali, lembra quando eu mostrei um dos meus grandes mantras, que o mundo é redondo. Então, a gente nunca esquecer que o mundo é redondo, que tudo que a gente faz volta. E tudo que eu fiz na minha carreira profissional, todos os anos que eu trabalhei como executiva de recursos humanos, tem voltado para mim. Tem voltado através de quê? Através das indicações que eu tenho para trabalhar, através do reconhecimento das pessoas que trabalharam comigo, pessoas que ou foram do meu time, ou foram colegas, né? Então a gente às vezes pensa que eu não sou enxergado, né? E às vezes, como líder, massacro pessoas da minha equipe porque parece que isso não vai chegar, né? Que eu estou fazendo ali. Gente, nós somos absolutamente transparentes e tudo que a gente faz, de uma maneira ou outra, isso é compartilhado. Então, eu felizmente tive o compartilhamento na minha vida de coisas boas, de coisas maravilhosas, de poder ser um ser humano que reconheço e valorizo as potencialidades de cada um. Quando eu trabalhei na Vivo, eu fiquei por 16 anos nessa empresa. E na minha despedida, eu já vou me encaminhar aqui para o final, na minha despedida, eu não tive em nenhum momento das pessoas o reconhecimento apenas da parte técnica que eu entreguei. Eu tive o reconhecimento de tudo que eu impactei
impactei positivamente na vida pessoal das pessoas. Então isso para mim, traz muito significado. Nós realmente somos lembrados, somos valorizados e as pessoas levam para a vida delas o que a gente impacta na vida das pessoas. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas me reconhecendo de alguma coisa pelo impacto que eu causei na vida dessas pessoas de alguma maneira. Então, Fernando, eu sei que tu está aí, né, que tu quer me encerrar aqui, te dizer que eu fico muito feliz de poder compartilhar algumas coisas, compartilhar algumas histórias e do privilégio que é poder estar aqui com vocês nesse momento, nessa tarde, trazendo um pouquinho dessas histórias de vida. Muito obrigada pela oportunidade e fiquem com Deus e tudo de bom para vocês. Laira, quem agradece é a gente. Muito obrigado por compartilhar esse momento, essa história inspiradora para todos nós. Você fez me lembrar de uma menção que eu li por certo momento, que diante de qualquer situação desanimadora, sempre há uma oportunidade de crescimento e sucesso futuro. Parabéns a você por levar a sua vida com arte e por você carregar tão bem os seus 3 P's. Muito obrigado, foi enriquecedor para todos nós, uma lição de vida e espero nos vermos em breve.